Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma aspiração que está se tornando realidade. Na verdade, há várias iniciativas, desde prefeituras até o movimento do passe livre, né, que se mobilizam para tentar resolver um dos problemas cruciais das grandes metrópoles, que é a mobilidade. E para enfrentar essa questão, alguns lugares no mundo e no Brasil já adotaram a tarifa zero. Quer dizer que o usuário do transporte não paga mais pelo transporte. Isso é uma novidade, mas já vem sendo construído ao longo de muitos anos. E nós já temos aqui no Brasil 16 cidades que de alguma maneira já adotaram a tarifa zero ou estão em fase intermediária. A mais recente é Vargem Grande Paulista, temos Agudos em São Paulo, Anicuns em Goiás, Eusébio no Ceará, Olambra em São Paulo, Itaiaçu, em Minas Gerais, Ivaiporã, em Paraná, Maricá, no Rio de Janeiro, Monte Carmelo, em Minas Gerais, Muzambinho, em Minas Gerais, Paulínia, em São Paulo, Pitanga, no Paraná, Porto Real, no Rio de Janeiro, Potirendaba, em São Paulo, Silva Jardim, no Rio de Janeiro, e Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Vejam que já há algumas iniciativas importantes que nós precisamos prestigiar e entender melhor, porque passa a ser uma alternativa para os custos de mobilidade na cidade. Para tratar desses assuntos, nós temos um convidado especial e dois comentaristas. O nosso convidado especial é o prefeito Josué Ramos, de Vargem Grande Paulista. Muito obrigado por ter vindo, né? Ele é advogado, ele é prefeito de Vargem Grande Paulista e acaba de adotar a tarifa zero no seu município. Contamos também com a Kelly Fernandes, do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que é arquiteta e urbanista, é pós-graduanda em Economia Urbana e Gestão Pública pela PUC, é analista do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC e colabora na Associação Cidade a Pé. E contamos também com o Américo Sampaio, que é do Purpose. Ele é sociólogo, ele foi coordenador da Rede Nossa São Paulo e colunista da Rádio CBN e da revista Fórum. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês por estarem aqui. Eu acho que vai ser muito esclarecedor para a população, para aqueles que estão nos assistindo, como é que se chegou a essa tarifa zero. Prefeito, por favor, o que o motivou primeiramente para fazer isso? Eu quero agradecer pelo convite, estar aqui, agradecer também aos colegas que estão aqui para participar desse encontro, a Kelly, ao Américo, agradecer a você como mediador deste encontro, Silvio. Dizer que para nós é uma alegria em ter dado esse passo, um passo importante. O ano passado nós fomos pressionados pela empresa de ônibus que operava no município, onde ela exigiu o aumento de tarifa ou que o município subsidiasse o transporte coletivo, tendo em vista que nós não tínhamos nenhuma lei autorizativa, nem tampouco orçamento para isso. Naquele momento, 4 horas da tarde, ela informou que estaria encerrando a operação e nós não tivemos outra alternativa a não ser buscar novas fontes e situações para fornecer o transporte para os nossos moradores. Afinal de contas, o transporte é um direito de todos, um dever do Estado, portanto, nós tínhamos que fazer algo naquele momento. Decretamos o estado de emergência no transporte público na cidade, chamamos os nossos servidores, os motoristas da prefeitura e colocamos vans para efetuar o transporte no dia seguinte. Nos surpreendeu também porque ele só queria operar com as linhas que fossem superavitárias, aquelas linhas que dessem prejuízo, eles não iriam operar. Eu falei, não, opera uma, aliás, opera todas, não opera nenhuma. Então essa foi a situação. Naquele momento,
nós nos sentimos meio que numa situação difícil, porque, imagine, eu acho que o que eu passei, eu tenho certeza que outros prefeitos também passam, porque todos gostariam de ter uma medida mais fácil de lidar e que seja mais coerente, mas infelizmente nós sabemos que a regra é, quando, isso é norma no Brasil, quando o serviço ele é ineficiente, então automaticamente que não passa o ônibus no horário certo, o ônibus não funciona corretamente, acaba reduzindo o número de passageiros que usam o serviço, porque o passageiro acaba buscando novas alternativas. E, consequentemente a isso, a empresa quer que o gestor crie uma matemática, que é ou aumenta a tarifa ou aumenta o subsídio. Isso acontece em todas as cidades. Então, nós resolvemos dar um basta nessa situação, contratamos uma empresa para fazer um estudo da real demanda na cidade, quantas linhas seriam necessárias, quantos ônibus e assim por diante. Conseguimos verificar no primeiro estudo algo impactante nos números, porque como é que ia operar isso? Então, por ser Vargem Grande uma cidade de 52.597 habitantes, apesar de não é uma cidade pequena, baseada no número de cidades que tem em São Paulo, estamos aí entre as 500 cidades, tem 500 cidades menores do que Vargem Grande, no estado de São Paulo, tem mais de 4.900 cidades menores que Vargem Grande no Brasil, então não é uma cidade tão pequena, mas comparado a grandes metrópoles, Vargem Grande é uma cidade pequena, então eu precisava buscar uma lição rápida para acertar aquilo. No sistema que tinha sido apresentado, que é o sistema tarifado mais o subsídio que a prefeitura precisaria colocar, nós teríamos que investir em torno de quase R$600 mil para operar essa frota. Por mês? Por mês. Por mês. Mas aí, mesmo assim, nós calculamos o número de passageiros que transportavam na cidade, 36 mil passageiros, porque estava ineficiente a frota, então automaticamente um número reduzido de passageiros. O número que nós teríamos que subsidiar era praticamente R$466 mil por mês, mais a tarifa de R$4,50, que era R$3,70, ainda teria que aumentar a tarifa para R$4,50, penalizando o usuário do serviço, e ainda a prefeitura teria que subsidiar mais R$466 mil para fechar essa conta. Na verdade, o número mais exato, R$574 mil. Então, naquele momento, esse valor para a prefeitura pesava R$466 mil, e o pior de tudo, ainda ter que aumentar a tarifa, criando um aumento de despesa tanto para aquele usuário que não era empregado de empresas, mas também para aquele usuário autônomo, pedreiro, pintor, mecânico, doméstico, enfim, que usa o serviço diariamente e que teria que ter um aumento direto. E para o empresário, aumentaríamos também, porque, de uma certa forma, teria que aumentar em torno de 80 centavos por passagem. Isso representava quase R$42 por mês. Isso ele não poderia deduzir da sua folha de pagamento, afinal de contas, ele poderia deduzir no máximo 6%. Então, baseado já no teto daquilo que o empregado ganhava. Então, isso aí ficaria uma conta a mais para o empregador. E como se chegou, então, à tarifa zero? Como chegou à tarifa zero? Pedimos um segundo estudo. Nesse segundo estudo, eles apresentaram um número que aí pedir para... Vamos fazer algo mais enxuto, onde a operação da frota passasse para a prefeitura, que não tivesse aí o lucro do empresário, porque também quando o empresário apresenta uma planilha em qualquer concessão de serviço público, é uma planilha que às vezes não está muito clara, você não tem como medir o lucro do empresário, a despesa que ele tem no dia a dia, né, custos adicionais de combustíveis, etc. Tem uma planilha que não é tão clara, e aí você é obrigado a se sujeitar àquela planilha que foi apresentada para regular a tua tarifa ou o subsídio que você tem que pagar. Então nós resolvemos fazer a seguinte conta: corta, não tem a parte da operação da cobrança, porque é um funcionário a mais, o cobrador, enfim, automaticamente se reduz o custo também de encargos trabalhistas, reduz o lucro do servidor, o próprio sistema, o lucro do empresário, o próprio sistema de cobrança também tem um custo para operar isso. Reduzimos também esse custo e chegamos à conclusão no primeiro estudo que de 574 seria reduzido para R$450 mil sem tarifa. Já era mais interessante do que eu teria que subsidiar mais a tarifa. Com isso, abrimos um processo licitatório, a empresa que se logrou vencedora reduziu o valor para 386 mil na concorrência, então o que eu iria gastar de 466 mil, passei a gastar 386 mil não tarifado. E obtendo então a tarifa zero? Aí fizemos a opção pela tarifa zero. Quando começou? Começamos dia 5 de novembro. Muito bem.
Américo, por favor, você conhece um pouco a história da tarifa zero, quer dizer, você pode recuperar para nós um pouco a trajetória até chegarmos aqui? Claro, Silvio. Em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer aqui os colegas. Eu acho que a tarifa zero, Silvio, ele é uma pauta que nasce primeiro por uma questão relacionada à ineficiência e à péssima qualidade do transporte público e uma reflexão básica que é de que o direito ao transporte público ele é um direito a ter direitos. Não adianta você ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito à cultura, você poder acessar esses serviços públicos na cidade, se você não consegue chegar até eles, porque o transporte público é extremamente caro. Então, uma coisa muito interessante nisso que o prefeito nos coloca, que é o fato de, não só na cidade de Vargem Grande, mas em todas as cidades brasileiras, em especial nos grandes centros urbanos, é preciso tornar bastante evidente o fato de que o modelo de transporte público que nós temos hoje não está funcionando, não está atendendo. Em todas as cidades, o transporte é ruim, é lotado, ele é sucateado, ele é extremamente caro para o usuário, as tarifas estão exorbitantes em todos os centros urbanos do país. E, além disso, é extremamente caro para o poder público. Não é que a tarifa é cara, mas para o poder público está saindo barato. Para o poder público está saindo caro também. Então, me parece que tem um primeiro ponto aqui, que é por que mesmo todos os indicadores apontando para um sistema de transporte ruim, por que ainda se aposta neste modelo? Me parece que se aposta neste modelo porque hoje o poder público, em todas as cidades, as prefeituras, elas estão reféns do poder privado. A forma como foi construído o sistema de mobilidade no país foi configurado de tal modo que hoje o poder público ele é refém, completamente refém, porque as empresas operadoras privadas detêm tal controle de toda a cadeia, de todo o sistema de operação de transporte público, que os poderes públicos, as prefeituras, não têm condições de fazer esse tipo de saída dessa situação de refém, literalmente. Como disse o prefeito, precisou cancelar o contrato, precisou ter um problema com a operadora para se chegar nesse debate sobre tarifa zero. Eu tenho dúvida que se tivesse mantido o contrato, a concessão, tenho dúvida se esse debate teria aparecido na cidade. Então me parece que todo o debate sobre tarifa zero ele tem essa origem. O sistema não funciona, ele é ruim, porém ele é caro para todo mundo, nem para o poder público ele é bom, ele só é um bom negócio para a operadora privada. E, frente a isso, entendendo que mobilidade é um direito a ter direitos, você precisa ter um sistema de mobilidade para acessar a educação, para acessar a cultura, para acessar a saúde e assim por diante, que nasce a pauta da tarifa zero. Por quê? Porque tarifa zero é possível sim. A gente está vendo aqui a prova, não só essa de Vargem Grande, mas de diversas outras cidades no país e no mundo que estão avançando nesse sentido. Então nasce de fato uma bandeira para que a gente possa se locomover para a cidade, que a gente possa se encontrar com as outras pessoas, que a gente possa conhecer, que a gente possa acessar serviços públicos e por isso a tarifa zero surge como uma grande bandeira na contemporaneidade. Muito bom. Vamos trazer então o IDEC para a nossa conversa. Kelly, existe um papel que está referido nas duas falas, que é o papel de regulação do poder público, né? Da capacidade de controlar, de fiscalizar, de apurar custos, né? Que antes, quando tínhamos empresas públicas de transporte, a EPT, por exemplo, em Santo André, a CMTC em São Paulo, em várias outras cidades, né? A gente tinha planilhas dessas empresas que podiam ser comparadas com a empresa privada, né? E essa onda liberalizante acabou com as empresas públicas de transporte, né? Tudo foi cedido à empresa privada, como o Américo estava referindo, né? O IDEC, ele tem algum acompanhamento desses custos? Como é que ele se envolve na questão da tarifa zero? Nós nos envolvemos muito com a questão da licitação, Silvio, porque hoje a responsabilidade de gestão, de operação, de fornecimento de serviço de transporte público é das prefeituras, do sistema de transporte por ônibus, principalmente. Isso está na Constituição. E essa obrigação, ela pode ser feita via direta, né? Regime direto ou indireto.
Quando as prefeituras optam por ter uma empresa pública e fornecer o serviço de forma direta, é o exemplo, por exemplo, do que acontece em Maricá e agora está acontecendo em Vargem Grande Paulista. Mas a maioria das cidades brasileiras exerce de forma indireta, ou seja, ela outorga para uma empresa, via licitação, essa prerrogativa dela de fornecer esse serviço. Isso disseminou pelo Brasil e se espalhou por cidades de diferentes portes, pequenas e médias. E as licitações são um mecanismo de regulamentação que as prefeituras usam para dizer como que tem que ser esse serviço, como que tem que ser o desenho da rede, muitas vezes como tem que ser o preço da tarifa, quais são as obrigações do ente público, quais são as obrigações do ente privado. E a gente tem percebido que cada vez mais as prefeituras têm outorgado cada vez mais responsabilidade para as empresas e as licitações têm se tornado cada vez mais grandes e as empresas cada vez mais responsáveis e elas têm exercido um domínio cada vez maior de todos os pontos do sistema. E isso é muito preocupante. Nós, como IDEC, a gente acompanhou muito a licitação de São Paulo, agora a gente está acompanhando muito a licitação de Campinas, no sentido de tentar entender quais são os fatores nas licitações que depois, no segundo momento, vão prejudicar a população na garantia dos seus direitos. Porque, como o Américo trouxe, direito ao transporte é constitucional desde 2015, graças a uma emenda constitucional 90. E só que, mesmo após essa emenda constitucional, nada mudou na lógica da oferta do transporte público. Então, o transporte público está na Constituição como um serviço de interesse público, um serviço essencial. Mas agora que é direito, qual que é a transição que a gente precisa fazer em como que a gente efetiva e universaliza esse direito? A licitação tem um papel muito importante nisso e a gente repensar o que aconteceu com as empresas públicas também tem um papel muito importante. A Maricá é algo que o histórico de Maricá é algo que a gente tem acompanhado de perto, porque desde 2013 durante a gestão do prefeito Quaquá, ele decidiu mudar o sistema de transporte coletivo da cidade e aí com isso ele criou uma empresa pública, a EPT. Aí com a criação da EPT, as empresas privadas que operavam lá, elas reagiram contra a criação da EPT. Porque eles disseram que a criação dessa empresa ia levá-las à falência, ia quebrá-las, porque eles iam operar com uma tarifa mais baixa, que era a ideia inicial. Mas depois se avançou-se até que agora 50% da operação de Maricá é tarifa zero. E tem dado muito certo, que são agora os vermelhinhos, né, que circulam na cidade, a população usa livremente, e Maricá é a maior cidade brasileira com tarifa zero. Maricá tem em torno de 160 mil habitantes. E quando o poder público se afasta da operação do serviço de transporte, ele perde conhecimento sobre o sistema de transporte. Então, ele vira uma vítima da empresa, no sentido de que ele não tem mais conhecimento de quais são as contas, do que custa o quê, do que financia o quê. E aí, perder essa rédea faz com que, quando a empresa fale, eu preciso aumentar a tarifa, porque, sei lá, o preço do diesel aumentou, ou porque eu preciso acompanhar o índice de inflação, o prefeito não tenha mais o que dizer do que, tá bom, vou ver o que eu consigo fazer aqui, ou algumas iniciativas vão no sentido contrário de falar, não, então vou repensar o modelo. Prefeito Josué Ramos, sua iniciativa é recente, né? Quais são as reações que estão vindo da cidade? Quer dizer, houve alguma iniciativa da empresa privada de transporte para prejudicar ou bloquear essa iniciativa da tarifa zero? Houve também manifestações da população? O que é o termômetro desse momento? A manifestação mais impressionante é o elemento surpresa. A população entra no ônibus e fala assim, não tem que pagar mesmo? Será que isso é verdade? Então, eu acho que a surpresa maior é perguntar, até quando vai durar isso? Entendeu? O X da questão é gratuito mesmo, mas até quando? Entendeu? Então, até quando isso vai se sustentar? Porque é algo novo. Com relação às empresas, nós temos lá, tem alguns transportes alternativos intermunicipal, como todo o transporte da cidade, uma cidade relativamente em área territorial, 45 km². Hoje nós estamos operando com 13 ônibus, deixando claro que quando operava tarifado era 6 ônibus, era 7 ônibus, aumentando para 13, agora não tarifado, e aumentamos de 4 para 7 linhas com linhas circulares. Então,
das 4 existentes, respeitamos todos os horários e itinerários das existentes e criamos linhas novas interligando os bairros. Isso, o que está impressionante, o impressionante é as pessoas dos bairros mais distantes, que não tinham acesso ao comércio local do centro, às vezes até ia para outras cidades, é o caso do bairro de Juco Preto, Marco Polo, Agreste, um dos bairros mais afastados, que estava mais próximo à cidade de Cotia do que Vargem Grande. Então utilizava-se do comércio de Cotia. E agora a tarifa zero possibilitou eles virem para o comércio da cidade, automaticamente gasta, gera mais recursos na cidade. Os comerciantes estão contentes porque houve um movimento impressionante. Para você ter uma ideia, tinha um bairro que é um bairro populoso, que é o bairro Parque do Agreste, Vargem Grande. Na última avaliação, no último dia que operou tarifado, transportou 465 passageiros e 465 passagens, né? Então, quando nós implantamos, uma semana, sexta-feira passada, deu 3.200 passagens no dia. Então, quer dizer, praticamente aumentou muito aí essa questão do uso do transporte. Pessoas que às vezes andavam 4, 5 quarteirões a pé, mulheres grávidas, criança no colo, enfim, às vezes não usava o transporte porque aquilo interferia no seu orçamento. Mesmo sendo R$ 3,70, pesava. Então, hoje ela usa o transporte com tranquilidade, às vezes pega, desce 3, 4 pontos. Então, por isso também aumentou muito o uso do transporte. E o impressionante é a economia que eles estão fazendo. Pessoas que nos procuraram já falaram: prefeito, o que eu vou economizar agora, eu vou poder fazer uma compra boa no final do ano, comprar roupa para o meu filho, comprar um brinquedo. Então, o trabalho social que está dando para a população e a satisfação do benefício que está trazendo é impressionante. Mas eu só, pegando aqui a fala da Kelly, eu também, antes de implantar todo o sistema, eu pesquisei todas as cidades que já tinham um trabalho de tarifa zero, inclusive Maricá foi uma das fontes de estudo, Agudos foi outra fonte de estudo, que é uma das cidades que foi uma das primeiras que colocaram, Monte Carmelo, enfim, nós precisamos de todas as cidades para saber onde a gente poderia, onde estava dando certo e aquilo que nós poderíamos aprimorar ou modificar alguma coisa para alinhar melhor. E eu percebi que lá, lógico, Maricá é uma cidade maior que Vargem Grande, houve esse confronto entre a empresa que estava com a concessão e o prefeito na época que criou a autarquia, né, para gerenciar essa parte do transporte. E nós resolvemos fazer o seguinte: não criar a autarquia, mas nós criamos um fundo municipal de transporte. Então seria um fundo municipal de transporte, da própria receita da prefeitura, e criamos o setor para operar a frota, inclusive instalando agora GPS, monitoramento nos ônibus, para ter um controle melhor da frota. E outra coisa... Esse setor, onde é que ele está colocado? Colocado dentro da Secretaria de Planejamento, que é a mesma Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Então, dentro da Secretaria temos um setor que faz a parte operacional, é um funcionário para gerenciar tudo isso. Não há dificuldade, porque a parte é mais operacional, inclusive controle de GPS, das linhas, enfim. Bom, mas o importante é que neste fundo nós tivemos que mudar alguma legislação municipal, inclusive alteração do nosso Código Tributário Municipal, autorização legislativa para conceder o transporte gratuito, para poder fazer a coisa de forma correta. E nós licitamos a locação do ônibus com o motorista, porque ficou mais fácil. Se o ônibus der problema, você não precisa estar licitando peças, então você já troca na hora, porque então o ônibus é particular, o motorista é particular, a gente contrata a mão de obra, o ônibus com motorista. Hoje tem sido uma grande tendência, as pessoas estão locando até veículo, né? E deixando seu carro em casa, locando veículo, está saindo mais barato. Então, seguimos também essa mesma linha de raciocínio. E nesse fundo municipal, quais as fontes de receita? Uma das fontes de receita é a publicidade nos ônibus, a publicidade nos terminais, um terminal novo que nós estamos construindo, pequeno, mas o terminal vai ter algumas lojas nesse terminal, então toda a alocação dessas lojas irão para esse fundo, juntamente com essa publicidade. A publicidade num aplicativo que nós estamos desenvolvendo agora, para que as pessoas tenham conhecimento o horário que o ônibus está passando. E também estabelecemos uma parceria com a iniciativa privada, instituindo uma taxa referente por número de funcionários que ele tenha na empresa. O que ele gastava antes de vale transporte, ele agora vai pagar uma pequena tarifa para ajudar também a manter este fundo. Então a ideia... Isso é a partir de algum número de empregados, né? Não, está como todos, só que cada empresa, dentro da própria lei, permite que ela solicite uma revisão
caso o que ele gastava hoje no sistema tradicional de VT, se ela gastar mais do que ela gasta, que com certeza a maioria vai ter uma economia até 75% do que ela gastava com VT, então ela poderá pedir uma revisão. Então por isso que nós colocamos todos. Se ela se sentir prejudicada, ela pede uma revisão, ela terá um ano aí, inclusive para poder alinhar, as taxas serão lançadas anualmente, mas para poder alinhar o número de funcionários. Porque nós percebemos que esse sistema também vai fazer com que as empresas do município procure contratar mão de obra da cidade. Nós já percebemos um aumento na demanda de funcionários contratados da cidade, porque não terá mais que pagar a tarifa para o transporte externo, para quem vem de fora da cidade. Então isso também melhorou o comércio, com certeza já está gerando mais emprego. Este fundo, a ideia, eu pesquisei várias cidades no Brasil, Vargem Grande é a primeira a criar esse fundo, e nesse sistema nós somos a primeira a criar esse fundo municipal para tentar tornar o transporte altamente subsidiado com tarifas, com as taxas, sem tarifa, com a taxa e a publicidade nos ônibus, locação das lojas. Nós fizemos uma conta e até o meio do ano que vem eu acredito que nós vamos conseguir equacionar tudo isso e falar, olha, realmente Vargem Grande é a primeira cidade autossustentável do sistema do transporte urbano, mesmo fornecendo gratuitamente, mas não sairá recurso do cofre público, porque contando com a iniciativa privada. Então, essa é a mudança do formato. Entendeu? Mas aí tem para mim uma questão. Porque esse critério de uma taxa em função dos empregados das empresas, ele tem origem na França, em Paris, de uma taxa que foi criada há uns 20 anos atrás, chamada Versement Transport, que era justamente um cálculo, quando você tem um número grande de empregados saindo da empresa e chegando, eles sobrecarregam o sistema de transporte naquele momento, né, exigindo que o poder público ponha mais veículos e tudo mais para atender. E ali, então, se criou essa taxa transporte, se chama lá também, né, por conta de um tributo para os empresários que oneram o sistema de transporte na entrada e saída dos trabalhadores da empresa. Quando você fala o fundo público não vai ser onerado, não, quer dizer, na verdade, pode fechar a conta, que é meio difícil. Né? Na verdade, o que está acontecendo? Quer dizer, está acontecendo que é o imposto geral que está pagando a tarifa, né? Não é o usuário. Né? Não é o usuário. E aí tem uma questão que você colocou que eu gostaria de que a gente trabalhasse, porque um dos elementos que o levou a estudar essa possibilidade foi o alto subsídio que a prefeitura tinha que fazer de qualquer maneira. Né? Vocês têm alguns dados sobre o que são os subsídios que o poder público paga para as empresas privadas de transporte em grandes cidades do país? Eu posso, antes de só fazer um adendo aqui, Pode? eu fiz uma pesquisa também na região. Então, Tá? diga. A média da região, em torno da nossa cidade, tem municípios arcando com 50% do custo hoje do subsídio para as empresas privadas. Cidades muito próximas, vizinhas inclusive, que bancam hoje 50% do serviço. São Paulo, até recentemente, foi matéria de uma rede de televisão, dizendo o seguinte, que é até sujeito à análise de vocês, mas me falaram que praticamente 1/3 hoje já é subsidiado pela prefeitura. Não sei se é isso mesmo. Por volta de 3 bi. 9 bi passaram, não sei se é assim. De subsídio. De subsídio. 3, mas 9 o custo bilhões total ano, né? são 8 bi. 8 bi, isso. Então, em torno de 8 bilhões na cidade de São Paulo. Então, mas nas cidades ao redor, chega a 50% em média do custo. Vamos ouvir também eles. Lógico que é importante só. Não, sobre isso, eu acho fundamental destacar que o sistema de mobilidade urbana está entrando em colapso, ele está colapsando. O que Vargem Grande está fazendo é encontrando uma solução antes do colapso, mas está colapsando. E aí o que me chama muita atenção é como isso tem certo grau de naturalidade frente aos gestores públicos, frente à imprensa, frente, enfim, à sociedade como um todo. Por quê? Se você pega o caso de São Paulo, nós estamos com um crescimento do subsídio exponencial, na casa de 3 bilhões ao ano, que é quase 10% do orçamento
próprio da prefeitura, mas assim, é um valor altamente caro. Mas nós sabemos quanto é da tarifa? Dá um pouco mais de um terço esse subsídio, um pouco mais ou menos nessa conta. Mas você tem 3 bilhões ao ano que a prefeitura gasta com subsídio, é um valor exorbitante, a tarifa é caríssima e nós estamos perdendo o usuário do transporte público por conta da qualidade. Se você perguntar hoje para o usuário por que ele não está andando de ônibus, aqueles que podem andar, obviamente, ele vai falar que é porque está caro e porque é lotado. É ruim e caro, não tem outra desculpa. Agora, por que a gente está apostando nesse modelo se esse modelo está colapsando? Se nada for feito, Silvio, o que deve acontecer é, cada vez que a gente sobe o preço da tarifa, a gente perde o usuário, porque fica mais caro, as pessoas não têm dinheiro para pagar. Quando você perde o usuário, falta dinheiro para fazer o giro de caixa, porque você está perdendo gente, a prefeitura tem que colocar mais subsídio. Quando ela coloca mais subsídio, ela tira dinheiro de outras áreas e ela precariza o sistema. É um ciclo que ele vai se retroalimentando do ponto de vista negativo. Então, quando você tem uma solução como a que foi dada em Vargem Grande, você tem um conjunto de externalidades positivas que é absolutamente fenomenal. Porque, primeiro, você resolve o problema de caixa da prefeitura, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o fato de você ter tarifa zero, você ter uma mobilidade não tarifada, a consequência disso você vai ter um efeito deflacionário na cidade, porque a mão de obra para o empresário ficar mais barata, porque não tem mais esse custo de deslocamento, a vida na cidade fica mais barata, então você pode ir sem pagar tarifa, ir na praça, ir no centro da cidade, ir no comércio. Aquela pessoa que pagava dinheiro da tarifa, com certeza vai pegar esse dinheiro e vai almoçar no centro, vai comprar um presente, vai comprar alguma coisa para ela própria, etc. E assim por diante. Então movimenta a economia, o custo de vida na cidade fica mais baixo e isso gera um efeito deflacionário a médio prazo. Esse efeito deflacionário movimenta a economia e a tendência qual que é? Você cresce o PIB municipal. Então, é um conjunto gigantesco de externalidades do ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, nem se fala. Porque o que acontece é você quebra uma imensa barreira que é a desigualdade nas cidades. Então, hoje, circular nas cidades, nos grandes centros urbanos, é para quem pode, não é para quem quer. Então, você tem uma porcentagem extremamente alta de pessoas que não vai no médico, que não vai a atividades culturais, que não visita a família, que não vai à escola, à universidade. Estou falando de questões básicas. E não faz tudo isso, por quê? Porque o preço da tarifa pesa no bolso. Então você, do ponto de vista da desigualdade, a tarifa zero é uma das principais alavancas para quebrar a lógica da desigualdade. Agora todo mundo pode circular na cidade, seja a hora que for, seja o dia que for, seja para que for. Então tem o elemento econômico positivo, o elemento social. E eu acho que tem um elemento político muito importante que é, de alguma forma, quando você consegue garantir a tarifa zero, o recado político que o poder público está passando para a sociedade é de que esta mobilidade urbana, este ônibus, é um direito seu. Assim como a escola pública, a universidade pública, a saúde pública, é um direito. Você não pode pagar pela creche pública, você não pode pagar pela universidade pública, você não pode pagar pelo SUS, da mesma forma como você não pode pagar pelo transporte público. Então, o recado político, na minha opinião, que o poder público dá quando consegue implementar a tarifa zero é fundamentalmente positivo, porque cria toda essa dinâmica. Então eu tenho certeza de que o sistema de mobilidade urbana em todas as cidades brasileiras vai entrar em colapso, num prazo de 10 anos pelo menos, no ritmo que a gente vem hoje. Sem contar elementos como, por exemplo, o aumento do desemprego, que também prejudica a dinâmica da mobilidade urbana, sem contar as novas formas de trabalho, de pejotização e de precarização no trabalho, que você perde direitos e também isso prejudica a dinâmica da mobilidade. Em 10 anos, o sistema de transporte público vai entrar em colapso. Então, a saída da tarifa zero, na minha avaliação, é a melhor saída que a gente deve buscar, porque só tem externalidades positivas e acho que o exemplo de Vargem Grande mostra que é possível fazer. Kelly, nós estaríamos falando, ao falar da tarifa zero, assim, da construção dos bens públicos comuns, que é uma discussão sobre o horizonte futuro de como deve ser a gestão pública. O IDEC tem trabalhado outros elementos, além da mobilidade, pensando em custo zero de imposto, por exemplo? Uma coisa que eu queria falar é sobre o tema tarifa zero, né?
Às vezes eu faço o exercício de ver alguma matéria, alguma coisa que sai no Facebook, e ver os comentários que as pessoas fazem, para tentar entender como é que está a opinião pública em relação a alguns temas. Por exemplo, quando saiu a matéria sobre a tarifa zero na cidade de Vargem Grande Paulista, eu falei assim, deixa eu olhar o que as pessoas estão comentando, né? E daí tinha, mas a cidade é pequena. Mas quem que vai pagar então? Mas cidade grande isso não funciona. Então, o tema de isenção de tarifa, por mais que pareça meio óbvio que deveria ser um tema popular, porque as pessoas vão deixar de pagar algo e vão poder redirecionar seus recursos, suas riquezas para outra coisa, muitas vezes não tem essa aderência que a gente espera. E essas opiniões, muitas vezes, elas vão contra algumas iniciativas, né? Algumas iniciativas positivas, no intuito de utilizar zerar a tarifa como uma possibilidade de aumentar a acessibilidade a um direito, aumentar uma acessibilidade a um serviço de interesse público comum. Acho que a gente precisa construir outras narrativas para a gente conseguir criar um tecido social que seja favorável a essas mudanças, sejam elas no transporte coletivo, na mobilidade urbana, sejam elas em outras áreas. Hoje, tem cerca de 115 cidades no mundo que têm tarifa zero. Tallinn, na Estônia, por exemplo, é uma cidade que tem tarifa zero e tem 450 mil habitantes aproximadamente. E lá, quando eles implementaram, já que eles têm indicadores sociais melhores que os nossos, não foi tanto pelo cunho social, mas pelo cunho ambiental. Porque eles falaram, olha, esse modelo de transporte que a gente está fomentando, que é do uso intensivo do carro, dos modos motorizados individuais, ele não é sustentável, ele está impactando negativamente o meio ambiente e a sociedade, porque os altos níveis de poluição atmosférica, ou o quanto a gente ocupa do espaço público, o custo de combustíveis fósseis nessa proporção, não vai nos levar para um caminho tipo de um desenvolvimento que se mantenha. Então, por isso que a tarifa zero foi adotada, não só pela questão de aumento da acessibilidade das pessoas ao serviço. E na América Latina é importante destacar que o Brasil é o único país que tem iniciativas nesse sentido. E que, por exemplo, na Europa, a gente tem cerca de 77 iniciativas, são a maioria, e na América do Norte, 23 iniciativas. Então, é importante a gente começar a trabalhar junto com a sociedade o porquê da isenção, e não a isenção e no aspecto de que a gente está mudando quem paga a conta. E aí eu acho muito importante resgatar essa questão do fundo, porque quando a gente usa o exemplo de Maricá, todo mundo fala, mas Maricá tem royalties do petróleo. Aí eles pagam com os royalties, mas não é todo mundo que tem royalties do petróleo. Vargem Grande não tem. Só que aí vem essa experiência de vamos criar um fundo, vamos captar receitas de outros lugares e vamos redirecionar essas receitas. Então, por exemplo, taxar o uso do carro, o uso das motos, pode ser uma possibilidade de receita para o transporte coletivo e captar essa receita é socialmente justo, porque quem está poluindo menos, ocupando menos espaço público, quem está contribuindo para um desenvolvimento mais sustentável, tem que pagar menos por isso, não pagar mais. E também o uso de receitas alternativas provenientes da publicidade. Tallinn, por exemplo, utiliza do IPTU para bancar o sistema de transporte coletivo, só que em Tallinn é interessante falar porque lá o transporte coletivo é só para quem mora em Tallinn. Então, eles observaram que as pessoas passaram a querer morar em Tallinn para poder ter transporte coletivo, ele aumentou gratuito e aumentou a arrecadação de IPTU. Mas em Maricá, não. Em Maricá, o transporte coletivo pode ser utilizado pelas pessoas das cidades vizinhas. Então, pensar isso numa dinâmica maior, porque, além disso, a gente tem que pensar também a crise do modelo de transporte público coletivo, mas também a crise do modelo de transporte como um todo. Porque os altos níveis de motorização eles não são mais sustentáveis e a gente precisa reverter. E a tarifa zero pode ser também um mecanismo de reversão disso. E, por exemplo, citando Maricá de novo, mesmo eles tendo royalties do petróleo como para custeio da operação, eles também estão desenvolvendo ônibus híbridos com energia elétrica, com tração elétrica,
porque eles sabem que os recursos dos royalties são limitados e que eles vão ter que transcender isso em algum momento. Então, eles estão aproveitando a oportunidade para desenvolver tecnologia para utilizar o transporte sustentável, o transporte limpo, como uma alavanca econômica, para eles se destacarem no contexto regional e terem sustentabilidade econômica a longo prazo utilizando-se do transporte. Não tem dúvida que é uma iniciativa fantástica, né? Mas duas questões para o prefeito. Uma, tem preocupação com a poluição ambiental? Porque nós fizemos há pouco uma discussão aqui e o material particulado que sai dos ônibus, dos automóveis, assim, é um fator de doenças graves, né? Então, nós temos também a preocupação em verificar a sustentabilidade ambiental desses projetos. Essa é uma questão. A segunda é aquela preocupação. E depois que terminar o seu mandato, vai continuar a tarifa zero? Como é que é? Essa é boa pergunta. Na verdade, eu acho que é a mesma pergunta que toda a população faz hoje, né? Alguns até colocaram, mas não é uma questão de período eleitoral, falam a eleição ano que vem ainda, né? Mas a questão não é essa. Quando nós fizemos o contrato com a empresa, locamos por 5 anos. Não foi uma decisão temporária, porque nós alteramos a legislação municipal, o Código Tributário, a autorização legislativa para conceder o transporte gratuito, enfim. Então é algo que eu espero que seja duradouro. A gente está até essa questão mesmo. Se eu fosse uma questão, a minha preocupação é até da sustentabilidade do sistema, que nós estamos criando esse fundo municipal com esse objetivo também, que é dar autossustentabilidade ao sistema, porque senão ia ter aí, pode acontecer, é lógico, de como normalmente o serviço é gratuito, aumenta a demanda. Aumentando a demanda, há necessidade também de colocar mais ônibus na linha, a população aumenta o número de usuários, isso tudo poderá gerar um custo mais alto para o poder público. Se não tiver uma outra fonte de receita, pode haver um desequilíbrio aí e onerar também o orçamento. Deixando claro que em Vargem Grande também fizemos esse estudo. Se eu tivesse que custear 100% desta operação hoje, no meu orçamento, isso ia impactar 2,2% do orçamento. Não é nada absurdo. Eu gasto hoje, a emenda constitucional diz que eu tenho que gastar 15% em saúde, eu gasto 32%. Né? Na educação é 25%, eu gasto 27%. Então, 2,2% no meu orçamento, mesmo que eu tivesse que assumir esse custo, seria insignificante pelo interesse social e ela mesmo seria geradora de recursos, como eu citei, do aumento do consumo do comércio. Tudo isso acabaria também gerando renda para o município, e isso aí, na minha opinião, é pequeno perante o resultado positivo que tudo isso pode dar. Com relação se vai permanecer, já deixei claro que 5 anos, o contrato foi feito para 5 anos. Então, essa gestão termina dia 31 de dezembro do ano que vem. Então, é um trabalho que eu estou torcendo para que seja duradouro. E eu quero ver também quem vai ser o prefeito, seja eu, seja outro, que depois de implantado o sistema, vai querer tirar um sistema que está funcionando, se estiver dando certo. Então, tem que deixar o mais redondo possível, que dê certo, para que outros não tirem o sistema. Com relação à questão ecológica, eu falo que quando nós estamos desenvolvendo a questão do fundo, que ele tem o objetivo da sustentabilidade econômica, mas também o grande filão, o grande resultado desse projeto é a questão ecológica também. Além da sustentabilidade financeira, também a sustentabilidade ecológica. Porque as pessoas já estão deixando os seus veículos em casa e utilizando o transporte. O Américo foi feliz quando ele falou: quando o serviço é ineficiente, as pessoas perdem a credibilidade e buscam outras formas de usar o transporte. Então, isso cai a deficiência do serviço, cai a receita, aumento de investimento por parte do município, de despesa por parte do município, e também aumento de tarifa, que é o comum, então, para fechar a conta. Então, da questão da preocupação ecológica ainda, eu fiz vários estudos. Nós até tivemos uma empresa em Campinas, não vou faltar o nome para falar questão de ética, que faz o ônibus elétrico, que tem capacidade para 12 horas da recarga, né? E é um caminho também, apesar que ainda está muito caro, custa R$1,5 milhão um ônibus desse hoje, então praticamente para uma cidade é inviável. Eu até falei: vocês não querem me locar os 13 ônibus, não? Aí eu já começo em alto nível, né? Transporte gratuito, autossustentável ecologicamente e tal. Mas acho que deu um passo que a gente vai caminhando. Acho que essa questão da ideia do fundo também é bacana, porque a gente vai conseguir também com isso buscar outras formas de trocar o
sistema o transporte, colocando os ônibus hoje estão operando com 5 anos de uso, com acessibilidade, ônibus seminovos, enfim, porque era uma frota antiga já também que estava operando. E a ideia é que esses ônibus, com o tempo, a gente consiga colocar ônibus mais novos e buscando essa alternativa da energia renovável, né? Então, acho que o importante é isso. Isso, queria só emendar, desculpa, mas é porque eu acho esse um ponto extremamente interessante desse debate, que é a capacidade que o sistema de mobilidade público, obviamente, tem de absorver novas tecnologias para a questão ambiental, em especial relacionada a mudanças climáticas. Porque hoje, basicamente, como é que funciona? As prefeituras fazem uma contratação de empresas privadas via licitação. E o que é a licitação em termos concretos? A licitação é um direito ao monopólio. Você faz uma concorrência privada, aquela empresa que ganha, ela tem um monopólio do sistema e ela vai gerir aquilo. O problema é que as licitações que são feitas para você garantir o equilíbrio econômico-financeiro para as empresas são licitações, via de regra, extremamente longas. Então são 10, 15, 20 anos de contrato. Você imagina que uma criança hoje vai andar no mesmo sistema de ônibus até os 20 anos. Na maioria das cidades funciona nesses termos. Qual que é? Tem uma série de problemas aí, mas com relação a essa questão ambiental que é importante. Você fazendo esses contratos de longo prazo, você perde capacidade de incidir sobre a empresa para que ela absorva novas tecnologias fazendo a transição energética, passando a usar combustível limpo e não mais combustível sujo. Por quê? Porque quando a empresa assina um contrato, ela tem um equilíbrio econômico-financeiro que vai orientar ela pelos próximos 15 anos. Se você fala no meio do caminho para a empresa, agora eu quero usar combustível limpo, o que a empresa vai falar? Exatamente o que o prefeito disse agora. É caro. Não tenho dinheiro, não fiz um plano para comprar outro tipo de carro, para usar outro tipo de combustível. O meu plano de 10, 15, 20 anos é para usar este tipo de ônibus e este tipo de combustível. Então, o que acontece na prática é você vai adiando em décadas a possibilidade da gente ter uma frota limpa que, na prática, ataca de maneira absolutamente preponderante a questão das mudanças climáticas. Então, a questão da tarifa zero e também dialoga muito com a ideia de você remunicipalizar o sistema de transporte, ele é positivo até mesmo do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque agora o poder público, nesse modelo, por exemplo, de Vargem Grande, tem muito mais capacidade e rapidez de incidir e garantir o uso de novas tecnologias, de fazer a transição energética, do que pelo modelo tradicional de grandes contratos de licitação de décadas e décadas. Então, acho que esse é um elemento também muito importante de ser considerado. Ótimo. Eu fico pensando assim, você falou 13 ônibus, né? E quando tem 3 mil? Ou São Paulo, que são 15 mil. São Paulo, né? São 15 mil? Na casa de 15 mil, tá redondando. Né? Onde você tem um poder econômico tão forte, nesse oligopólio que divide a cidade, que não tem prefeito que consegue dobrar essa gente. Kelly, você tem alguma reflexão sobre a importância do poder público poder controlar de fato esses oligopólios? Eu acho que é importante retomar sim, porque o poder público tem que reassumir protagonismo nessa discussão. Se reposicionar, porque muitas vezes, vocês são contra a empresa, vocês querem tirar as empresas. Não, a gente quer reposicionar os atores. O que é reposicionar? Por exemplo, o poder público tem mais papel na gestão do serviço de transporte coletivo. É ele ter controle do centro operacional, porque muitas vezes as licitações elas prevêem tanto a implantação do centro de controle operacional quanto a gestão do centro de controle operacional. Então é como se a própria empresa estivesse fazendo a gestão dela mesma. Então é bizarro desde o princípio, porque como que eu vou fazer a gestão do próprio serviço que eu estou ofertando? Você está dando vazão para práticas, práticas ruins, práticas que vão omitir dados, que vão prejudicar as pessoas, prejudicar a operação, assim por diante. Em relação a como reposicionar esses atores, eu acho que a gente pode pensar em estratégias para fazer isso. E elas podem ser diversas. Mesmo a opção da tarifa, tem muitas pessoas falam de 3 opções. Assim, a tarifa zero localizada, né, espacial, a tarifa zero temporal e a tarifa zero social. Então, são 3 recortes. Eu posso delimitar, por exemplo, que na rede estrutural, que alimenta todo o sistema,
o poder público vai fazer a gestão da rede estrutural e vai ter outra política tarifária, seja ela reduzida ou seja ela tarifa zero, porque essa rede vai estruturar todo o sistema. Ou, por exemplo, uma linha numa cidade média que circula o centro. Então, essa linha que circula o centro e atende os hospitais, ela é tarifa zero, porque quando eu garanto a gratuidade dessa linha, eu consigo ampliar o acesso aos bens públicos comuns e assim eu promovo mais igualdade e equidade na cidade. Ou você pode fazer temporal, para favorecer algum tipo de deslocamento que você quer estimular. A exemplo, aos finais de semana. A população não tem direito só de trabalhar, né? Só estar ali na lógica produtiva da cidade. Então, aos finais de semana eu vou dar gratuidade e essas pessoas vão poder ir nos parques, ir nas áreas públicas e se divertir. Ou social, para alguns recortes de renda ou para alguns públicos. Hoje, por exemplo, o Estatuto do Idoso prevê que as pessoas acima de 65 anos e com alguma regulamentação especial municipal acima de 60 tenham gratuidade ao sistema e algumas cidades têm leis que vão garantir gratuidade ou tarifa reduzida para estudantes. Então, mesmo hoje no Brasil, a gente já tem uma discussão essa questão de isenção de tarifas, que uma hora a gente chama de passe livre, outra hora a gente chama de gratuidade, outra hora a gente chama de tarifa zero, mas na verdade a gente está visando acessibilidade financeira ao transporte público. Acho que é importante falar que tudo isso converge, por exemplo, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, que ela vem no sentido de promover, de induzir cidades mais sustentáveis, cidades que as pessoas consigam se deslocar com qualidade e faz com que o transporte dialogue com a cidade, com as atividades da cidade, com o uso do solo. Porque quando a gente está pensando em transporte, eu acho que é importante a gente pensar que a gente está pensando só na caixinha do transporte. A gente está pensando no quanto o transporte tangencia e dialoga com a economia, dialoga e tangencia a habitação, porque a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que é importante enfatizar isso. Então, eu acho que, por isso que é importante, o poder público passar a ter um papel mais de protagonismo e repensar a posição dos atores, para que dentro desses locais onde esses atores estiverem situados, todo esse sistema, esse ecossistema colabore para que a gente consiga garantir o direito à sociedade de se transportar, de ter qualidade de vida, que eu acho que tem que ser o objetivo de todos. Eu vou guardar a pergunta para o prefeito para depois, que nós estamos chegando próximos ao final. E queria levantar uma questão para o Américo, né? Américo, tem uma equação financeira nessas histórias. E aqui, por exemplo, eu vejo que o fundo vai precisar de uns R$35 mil por mês para equilibrar as contas, não é? Na minha conta dos 380 mil por ano. Na verdade é o seguinte, se for feita a lição de casa, se todos contribuírem, que na verdade, 1/4 daquilo que a empresa gastaria com o vale transporte, já seria suficiente para subsidiar todo o valor do fundo. Ou seja, a equação financeira pode ser feita, né? Quer dizer, tem uma equação política, né? É uma mercadoria ou é um bem público, né? Quer dizer, como é que a gente trabalha essas questões? Para além do transporte também vale? Sem dúvida nenhuma. Eu acho, Silvio, que essa questão, ela dialoga muito com a forma como nós olhamos para a cidade e a forma como nós entendemos a dinâmica da cidade. Porque, em termos concretos, o sistema de mobilidade, ele é uma barreira social e política. Ela define quem que pode circular dentro da cidade e quem que não pode. E ela define também o para que você pode circular na cidade, como a Kelly muito bem colocou. Hoje, o sistema de mobilidade serve única e exclusivamente para trazer a população, eu digo nos grandes centros urbanos, trazer a população das periferias para vir trabalhar na região central, porque a dinâmica das cidades faz com que no centro você tenha emprego, mas não moram as pessoas moram na periferia onde não tem emprego. Então, um dado aqui só da cidade de São Paulo para ilustrar o que eu estou falando. Na Barra Funda, você tem 60 postos de trabalho para cada 10 habitantes em idade ativa. Então, se você mora na Barra Funda, você está em idade ativa, para cada grupo de 10, você tem 60 postos de trabalho disponíveis. Quando você vai para o extremo leste da cidade, em Cidade Tiradentes, para esse mesmo grupo de 10 pessoas em idade ativa, você tem 0,2 postos de trabalho. Então, se você mora em Cidade Tiradentes, você quer um emprego carteira assinado, obviamente que a tendência é você vir para o centro. Então, o sistema de mobilidade urbana ela tem que
buscar reverter essa lógica da cidade. Então é justamente isso, não olhar mais para os serviços públicos, para o uso da cidade, porque a gente chama de direito à cidade, seja para o trabalho, seja para a cultura, etc., como mercadoria e sim como direito. Se é direito, tem que valer para todos. E se vale para todos, as pessoas têm que conseguir acessar. Então, acho que do ponto de vista político é muito importante essa medida de tarifa zero e acho que aí também entra um elemento que é o que a gente chama de efeito catraca. O que é esse efeito catraca? É um tipo de política que funciona tão bem que depois que você faz, ninguém consegue voltar para trás. Então, dando como exemplo aqui a cidade de São Paulo, por exemplo, o bilhete único. O bilhete único é uma política que tem um efeito catraca. Depois que ele foi implementado, eu duvido muito que algum prefeito ou prefeita no futuro venha propor o fim do bilhete único. Isso não vai acontecer. E imagino que a política de tarifa zero seja a mesma coisa. Duvido muito que os futuros prefeitos ou prefeitas da cidade de Vargem Grande proponham voltar com essa política e voltar a cobrar. Então, acho que aí tem uma dimensão muito importante. Prefeito, nós estamos chegando agora ao final da nossa conversa. Eu queria lhe perguntar, e os prefeitos vizinhos estão morrendo de inveja? Estão atacando a iniciativa? Como é que é na região? Olha, eu fiquei feliz, porque eu conversei, logo que eu implantei, eu tive uma reunião com Vargem Grande, faz parte da primeira cidade da região metropolitana que implantou tarifa zero, e eu fui participar de uma reunião com os prefeitos, estavam todos os prefeitos da região metropolitana, e eu achei que o pessoal, eu lancei o tarifa zero no outro dia eu achei que eu ia chegar lá e ia ser metralhado na reunião dos prefeitos. E pelo contrário, muitos vieram dar os parabéns, nós sabemos que cada prefeito se encontra num momento, alguns com alguns contratos de vigência que não dá para rescindir do dia para a noite, até que ele teria vontade de executar, mas às vezes o sistema já está implantado, ele precisaria ter uma renovação de contrato, ou uma quebra de contrato, um estudo mais adequado em cada cidade. É importante dizer também, quando nós falamos de tamanho de cidade, que eu vejo que tem que fazer um estudo mesmo na área territorial, não é só estar ligado diretamente ao número de população, de habitantes, mas também a área territorial. Tem cidades muito grandes, cidades pequenas, cidades que o sistema tarifário ele se autossustenta, então precisa ver caso a caso. Mas, no geral, eu estou vivo. Então, eu acho que, graças a Deus, foi muito positivo o resultado e, lógico, um ou outro torce o nariz, não tenha dúvida, faz parte, mas, graças a Deus, fomos felizes na decisão, né? Então, eu estou muito contente e dizer que acertamos. Outra coisa também que eu acho que é importante dizer, eu acho que é uma questão de mudança de conceito. Nós estamos falando aqui, quando nós falamos do sistema tarifado mais o sistema subsidiado, o empresário do ônibus, eu até pensei também, quando eu abri a licitação, eu falei, nossa, pessoal, vai ser uma loucura aqui, porque a visão estamos falando de deixar, para o empresário de ônibus, ele tem que mudar também a cabeça e dizer assim, eu não vou cobrar mais tarifa, mas a prefeitura poderá alocar o meu ônibus com o meu motorista e vai fazer um trabalho. A única coisa é que meu lucro, todo aquele risco que eu tenho da parte operacional de tarifado, que tem uma série de custos embutidos, isso tudo poderá ser reduzido também. Então, acho que é uma questão de mudança de foco, mudança de conceito. Se o cidadão comum está deixando o carro em casa e está alocando, e está percebendo que locação de veículo hoje está mais barato do que você comprar um bem, por que não mudar esse conceito também como empresário, de fazer agora, ao invés de eu ter uma empresa que tenho uma concessão, eu tenho uma empresa locadora de ônibus com motorista que vou fazer o trabalho desde que a gestão seja da prefeitura para que o sistema de transporte se torne mais barato. Prefeito, uma última provocação. Pois não. Se você conseguiu a tarifa zero para o transporte, existe algum outro plano de pegar outro serviço público e fazer a mesma coisa? Olha, na verdade, deixando claro também, quando eu implantei, não foi coisa que surgiu de repente. No meu plano de governo lá atrás, eu já projetava. E a Kelly foi uma coisa que é importante. Eu imaginava, e eu tinha colocado no plano de trabalho, uma circular de ônibus gratuita. Era apenas uma circular no centro, passando pelas UBS, fora, etc. E que quando começamos a estudar isso mais a fundo, percebemos que poderíamos estender esse serviço a todos. Agora, evidentemente, hoje a prefeitura ela já tem uma carga muito pesada, né? Tanto na parte da saúde, que acaba fazendo um trabalho muito maior e arcando, porque ninguém mora no estado, mora na cidade, então vai recair sobre o prefeito. Então, já temos muitas coisas embutidas hoje que acaba onerando por demais o orçamento. Então, eu, por enquanto, vou fazer de tudo para que o Tarifa Zero dê certo, já vai ser um grande projeto social. Muito bem, eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi extraordinária essa conversa
Eu espero que tenha esclarecido aquele que está nos assistindo e agradecer também a sua audiência. Nós estaremos novamente com um programa Debate Le Monde Diplomatique Brasil proximamente. Muito obrigado.